vocês. Hoje, na manhã dessa terça-feira, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos de História, agora com o capítulo 4, onde nós iremos estudar o Brasil colonial, sociedade e cultura. Então, durante todo esse capítulo 4, nós iremos estudar as principais características da sociedade e da cultura do Brasil colonial, portugueses, ricos e pobres, indígenas, africanos, escravizados e mestiços são os grupos sociais que nós iremos apresentar durante esse estudo. Também destacaremos a contribuição de tais grupos para a construção das tradições culturais aí do nosso Brasil. Então, lá no material de vocês, na página 38 e na página 39, nós iremos encontrar essa ilustração, onde também vamos encontrar um texto do Marcelo Xavier. Vamos fazer a leitura agora desse texto para que posteriormente vocês respondam esse questionamentozinho da abertura do capítulo na página 39. A festa do Rosário é uma festa religiosa que acontece em várias regiões do Brasil e em diferentes datas. Foi criada pelos negros ainda no tempo da escravidão para homenagear Nossa Senhora do Rosário, sua padroeira. Como os escravos não podiam se manifestar livremente, a festa funcionava para eles com um verdadeiro desabafo, enchendo as ruas de músicas, batuques, danças e rezas. Conta a lenda que, há muitos e muitos anos, Nossa Senhora do Rosário apareceu no mar. Os caboclos índios, já catequizados pelos padres, rezaram, tocaram e dançaram, chamando a santa para a terra, mas ela não ouviu. Depois foi a vez dos marujos, que eram os brancos colonizadores, tentaram da mesma forma e nada. Só que quando os negros, chamados catopés, cantaram e dançaram na praia, é que Nossa Senhora do Rosário veio junto deles, tornando-se assim sua padroeira. Então, vocês irão responder ao questionamentozinho logo da abertura do capítulo na página 39. Vamos lá conhecer um pouco mais desse Brasil colonial, sociedade e cultura. A riqueza vem do campo. Lá no século XVI e no século XVII, a sociedade colonial brasileira contava com grandes proprietários rurais de origem portuguesa, indígena, mestiça, alguns trabalhadores livres e milhares de africanos escravizados trazidos aí à força para trabalhar aqui no nosso Brasil. Nós já sabemos que lá na África eles foram trazidos, foram separados de suas famílias e foram trazidos às forças para um trabalho escravo que eles não queriam fazer, não é mesmo? A principal fonte de riqueza nesse período vinha da área rural. Os produtos agrícolas tinham grande importância para a economia colonial, voltada para a extração de matérias-primas para a Europa. Então, era retirado do Brasil para ser exportado, para ser levado aí para a Europa para a construção de móveis, de casas. Então, esses materiais eram extraídos da nossa terra. Os escravos fazem tudo. Praticamente todo o trabalho era realizado por pessoas e escravos de origem africanas. Pouco eram os trabalhadores livres que faziam os trabalhos manuais, mesmo os que não eram ricos. No início do período colonial, era muito difícil os escravos acumularem bens. Por isso, caso quisessem deixar sua condição de escravizados, tinham apenas duas opções. Ou eles recebiam a autorização de liberdade de seus donos, que eram a alforria, quando o seu dono tornava aquele escravo livre, ou então o escravo tinha que fugir, tinha que sair escondido e viver sempre escondido para que o seu dono não o encontrasse e botasse ele para trabalhar novamente. Em geral, os escravos dormiam em senzalas, que eram grandes moradias, que eram simples e que ficavam localizadas aí em grandes fazendas, onde agrupavam muitos escravos em um único lugar.
Poder familiar. O poder familiar estava nas mãos de uma figura masculina, tanto em famílias ricas como em famílias pobres. E aí esse poder familiar chamava-se de patriarquia ou patriarca. Era uma família patriarca, porque era sempre no poder da figura masculina, na figura do pai. O pai era que liderava aquela família. Nas casas grandes, ou seja, nas moradias dos fazendeiros, habitavam várias pessoas, esposas, filhos, parentes, alguns amigos da família, os padres, os professores e até os escravos domésticos. Então eram grandes casas que quem tomava de conta, quem fazia toda a limpeza dessa casa e fazia toda a alimentação para todas essas pessoas eram as pessoas aí escravizadas, os escravos. Uma sociedade agrária, escravista e patriarcal. Todos os elementos da sociedade do Brasil colonial a caracterizaram como agrária, escravista e patriarcal. A agrária significa que era uma sociedade com fortes relações com a área rural. Praticamente tudo que o Brasil produzia vinha do campo. Então, todo alimento que eles consumiam vinha de plantações, de suas próprias plantações. E essa produção servia tanto para o consumo interno, como também para a exportação, para que fosse levado aí para outras regiões do Brasil e também para a Europa e outros países. Escravista quer dizer que a base dessa agricultura toda e toda a mão de obra era uma mão de obra escrava. Patriarcal significa que a família em geral tinha como base o poder aí masculino, a representação do homem, a representação do pai para tomar de conta de toda aquela família. A sociedade colonial. No interior do Brasil, até então desconhecido pela maioria dos colonizadores, passou a ser explorado e habitado. Nas maiores cidades, escravos, forros ou alforriados, isto é, antigos escravos que conquistaram sua alforria e trabalhadores livres conviviam nessas cidades, nas ruas. Eles viviam livremente, porque eles estavam alforriados, estavam livres. A antiga cidade de Vila Rica, hoje como a atual Ouro Preto, ergueu-se em razão da corrida do ouro em Minas Gerais. E aí está a imagem da antiga cidade de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, que ergueu-se em razão da corrida do ouro em Minas Gerais. Festas, procissões e outros eventos movimentam o centro urbano das regiões mineradoras. E os indígenas? Após a destruição realizada pelos conquistadores portugueses, os indígenas tinham 3 opções. Ou eles resistiam ao avanço desses colonizadores, ou fugiam para uma região isolada, ou ainda faziam parte de tudo isso. Muitas vezes há força nas novas sociedades que se formavam. Algumas comunidades indígenas se mantiveram isoladas, tendo pouco ou nenhum contato com os europeus e conservando elementos de suas tradições culturais e religiosas. O contato entre os indígenas e os africanos e os europeus deu origem a uma sociedade mestiça. Isso é, que mistura as tradições e culturas das mais variadas culturas e lugares. Os quilombos. Os africanos escravizados não aceitavam a violência que sofriam. Isso aí nós já vimos, né, no capítulo anterior, que eles fugiam e procuravam refúgio. E alguns reagiam aos maus tratos dos seus senhores,
quebrando ferramentas de trabalho ou atacando os seus donos. Muitos preferiam fugir e formar uma comunidade em lugares de difícil acesso para que essas pessoas que eram seus donos não os encontrassem e levassem à força para esse trabalho escravo. Entre 1630 e 1697 foi formado o maior quilombo brasileiro, o Quilombo dos Palmares. Essa comunidade quilombola chegou a contar mais de 20 mil habitantes. O Quilombo de Palmares teve mais de um líder e o mais conhecido foi o Zumbi, que eu também na aula do capítulo 3 eu já frisei um pouco sobre a história do Zumbi de Palmares. Contudo, em 1697, depois de várias tentativas fracassadas, os colonos conseguiram destruir o maior quilombo do Brasil. Nós sabemos que atualmente nós ainda temos diversos quilombos espalhados por todo o nosso território brasileiro, inclusive aqui no nosso Piauí nós temos áreas quilombolas. A cultura colonial brasileira. Ainda que os portugueses tivessem o domínio entre os indígenas e os africanos, a sociedade colonial sofreu uma mistura de diversas tradições por meio do convívio entre diferentes culturas. Como consequência, prática dos grupos populares também eram realizados pelas pessoas mais ricas, tradições religiosas eram modificadas em razão das diferentes influências que sofriam. E aí eu coloquei uma imagem da cultura colonial e uma imagem da cultura colonial religiosa atual no nosso Brasil. A cultura dos povos indígenas. Existem muitas maneiras de aprender a cultura dos indígenas que viviam na época colonial, e uma delas é o estudo pelas quais as plantas e os elementos da natureza os indígenas usavam aí na construção de casas, de canoas e de instrumentos de caça. Os hábitos alimentares dos indígenas também nos revelam algumas características culturais, a maneira de cultivar e colher os seus alimentos, o modo de preparar e colher esses alimentos. Por sua vez, com o grupo nativos portugueses, aprenderam a pescar em rios, a dormir em redes, os alimentarem de frutos tropicais, a tomar banho todos os dias e a fazer muitas coisas que não faziam parte da sua cultura europeia daquela época. E essas são algumas culturas que nós trazemos até hoje, como dormir em rede, tomar banho todos os dias, que foram heranças aí trazidas pelos povos indígenas. Colonos de origem europeia. Observe imagens e documentos de colonos portugueses que viveram no Brasil colonial. Também podemos viver muito sobre a cultura daquela época. Os hábitos alimentares, as roupas, as tradições religiosas e outros elementos que podem nos ajudar a entender o nosso passado cultural. Na figura A, nós temos aí a roupa de couro usada hoje em dia pelos vaqueiros do Nordeste, um exemplo da herança cultural europeia. Também é herança europeia o uso de botas de cano alto pelos cavalheiros gaúchos do sul, como vemos aí na imagem B. A cultura que veio da África. Os elementos culturais dos povos africanos trazidos ao Brasil como escravizados também nos ajudam a compreender a cultura brasileira atual. O sincretismo religioso que existe entre as divindades das religiões africanas e os santos das igrejas católicas está presente até hoje em nossa cultura religiosa e popular. Sincretismo quer dizer a mistura de elementos culturais e religiosos. E aí eu tenho uma imagem para vocês de um grupo de capoeiristas, que a capoeira é uma mistura de dança e jogo de herança dos africanos trazido aí ao Brasil a fim de trabalhar como escravizados. Na imagem, crianças da cidade de Araúruma, no Rio de Janeiro,
praticam uma apresentação de capoeira. Meus amores, como proposta de atividade, eu quero que vocês façam uma leitura aí do capítulo 4. Vão responder as atividades da página 39, 47, 48 e 50. Lembrando que o prazo de entrega desta atividade é até terça-feira, ou melhor, até segunda-feira, dia 21. Então, caprichem aí na caligrafia, na organização. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.